E se a palavra Apocalipse não significasse destruição, mas revelação? E se o texto que tanta gente teme, na verdade, estivesse tentando nos acordar, não nos assustar? Essa é a grande curiosidade dos últimos dias. A Bíblia fala do fim como quem levanta um véu, não como quem entrega um calendário secreto. Por isso, antes de correr para manchetes, teorias e previsões, vale olhar para a linguagem bíblica com calma. O livro de Apocalipse pertence a um gênero chamado literatura apocalíptica. É uma forma de escrever cheia de símbolos, números, imagens fortes e cenas impressionantes. Bestas, selos, trombetas, taças, céu, terra, perseguição, vitória. Parece um enigma, mas não foi escrito para confundir. Foi escrito para comunidades em crise, pessoas pressionadas, gente que precisava de esperança em tempos em que tudo parecia fora de controle. Essa é uma chave importante. Quando lemos Apocalipse como se fosse um relatório jornalístico, perdemos o ponto principal. O texto quer comunicar verdades espirituais por meio de sinais. É por isso que números aparecem com tanta força: 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 mensagens. 7 é plenitude, completude, ciclo fechado. E até números gigantes, como 144.000, carregam linguagem simbólica. Não é só uma contagem, é uma mensagem de totalidade, de pertencimento, de povo preservado. O mesmo acontece no livro de Daniel, outro livro apocalíptico. Ele nasce em contexto de crise, perseguição e ameaça ao povo judeu. Ali, imagens estranhas não são enfeites, são códigos de resistência. É como se a Bíblia dissesse: mesmo quando o império parece invencível, a história ainda não terminou. A soberania final não está nas mãos do poder humano. E então chegamos a uma das passagens mais conhecidas sobre os últimos dias, Mateus 24. Jesus fala de guerras, fomes, terremotos e perseguições. Só que há um detalhe que quase sempre é ignorado nas conversas sobre o fim do mundo. Ele diz: não se alarmem. Essa frase muda tudo. Porque o ponto não é entrar em pânico, o ponto é permanecer vigilante. Pense no mundo atual. Conflitos armados continuam a marcar várias regiões do planeta. Em um levantamento recente, 2024 apareceu como um ano de recorde histórico em conflitos estatais, com dezenas de guerras e tensões espalhadas por vários países. Isso não significa que estamos vendo o fim no sentido sensacionalista, mas mostra por que tanta gente, ao ler Mateus 24, sente que o texto ainda conversa com o presente. O mundo continua tenso, e isso pesa no coração humano. Quando Jesus fala em fome, a conexão também é difícil de ignorar. Relatórios internacionais recentes estimaram centenas de milhões de pessoas enfrentando fome no mundo. Não estamos falando de uma imagem distante, estamos falando de pessoas reais, famílias reais, crianças reais. Por isso, as imagens bíblicas de escassez continuam tão fortes. A Bíblia fala de um mundo quebrado, e esse retrato ainda encontra ecos dolorosos na atualidade. Mas aqui entra outro ponto essencial: discernimento. Nem todo sinal é prova do fim. Nem toda sensação de que tudo piorou é necessariamente verdade absoluta. Sobre terremotos, por exemplo, especialistas em geologia lembram que o aumento de registros ao longo das décadas também tem relação com tecnologia melhor e monitoramento mais preciso. Em outras palavras, às vezes não aumentou o caos, aumentou a nossa capacidade de perceber o caos. E isso vale para muito do que consumimos hoje. Vivemos cercados por notícias em tempo real. Informações, alertas, tragédias, análises, teorias, opiniões. O fluxo nunca para. Não é surpresa que tanta gente esteja esgotada. Pesquisas internacionais mostram um crescimento expressivo de pessoas cansadas da avalanche de notícias. O mundo não está apenas mais barulhento, nós estamos mais expostos. Aqui surge um paralelo moderno muito forte com os últimos dias descritos em Timóteo 3.
O texto fala de tempos difíceis, egoísmo, orgulho, violência moral, ingratidão, falta de domínio próprio, aparência de piedade sem transformação real. Isso não é um convite para apontar o dedo para os outros, é um espelho. Porque os sinais dos últimos dias, no sentido bíblico, não são apenas eventos externos, são também atitudes internas, o clima moral de uma geração. E sinceramente, esse trecho conversa com muita coisa do nosso tempo. A cultura da imagem perfeita, a pressa por validação, a agressividade nos comentários, a dificuldade de ouvir, a necessidade de ter razão o tempo todo. Tudo isso forma uma atmosfera pesada, e junto dela vem a ansiedade. A Organização Mundial da Saúde estima que uma parcela significativa da população mundial vive com transtornos de ansiedade. Ou seja, o medo não está só nas notícias. Ele também habita o corpo, a mente e o dia a dia. Talvez por isso o Apocalipse fascine tanto. Ele não fala apenas de catástrofes. Ele fala do que sentimos quando a vida parece perder o eixo. Fala de perseguição, ruptura, queda, mas também de perseverança, fidelidade e vitória. É um livro de contraste, caos e esperança, juízo e consolo, fim e recomeço. Outra questão muito presente nas profecias é a perseguição, e aqui mais uma vez o tema precisa ser tratado com responsabilidade. Existem hoje dados e estimativas sobre cristãos e outras religiões enfrentando pressão, restrições e violência em diferentes lugares do mundo. Em alguns contextos, a fé custa caro, muito caro. Isso nos lembra que as profecias não são apenas símbolos abstratos. Elas falam de pessoas reais, que sofrem, resistem e permanecem firmes em silêncio, longe dos holofotes. E talvez esse seja o ponto que mais falta nas conversas apressadas sobre o fim. A Bíblia não foi dada para alimentar curiosidade vazia. Foi dada para formar caráter. Em vez de perguntar apenas quando vai acontecer, a pergunta mais profunda é: quem eu vou ser enquanto isso acontece? Porque vigiar, na linguagem bíblica, não é viver paranoico, é viver atento, é não ser arrastado pelo medo. É não trocar discernimento por emoção, é aprender a ler os sinais sem perder a paz. É observar o mundo sem se tornar refém dele, e isso também muda a forma como lidamos com informação. Se você passa o dia consumindo tragédias, teorias e previsões, sua alma começa a respirar desespero. O que hoje se chama de doom scrolling, esse hábito de deslizar sem parar por notícias negativas, pode deixar a mente mais ansiosa e pessimista. É uma armadilha moderna, uma vigilância falsa. Você acha que está se mantendo informado, mas na prática está alimentando medo. Por isso, talvez o maior sinal dos tempos hoje seja a perda de discernimento. Muita informação, pouca sabedoria, muito barulho, pouca escuta, muito pânico, pouca reflexão. E a mensagem bíblica vai na contramão disso. Jesus disse: não se alarmem. Paulo disse: permaneçam firmes. Apocalipse mostra que a história tem sentido. Daniel mostra que o poder humano não é final. 2 Timóteo lembra que o caráter importa. Tudo converge para a mesma direção: vigilância, fé e discernimento. No fim, a pergunta não é se o mundo vai continuar enfrentando guerras, fome, crise moral e ansiedade. Ele vai. A pergunta é como nós atravessamos isso, com medo ou com fé, com histeria ou com sabedoria, com especulação ou com esperança. A beleza das profecias bíblicas é justamente essa. Elas não pedem que você adivinhe datas. Elas pedem que você viva com os olhos abertos e o coração firme, porque o objetivo não é marcar o fim, é manter a alma desperta. Então, se você quer entender os últimos dias, comece por aqui. Não procure só sinais no mundo. Procure também sinais dentro de você. Onde há medo, peça discernimento. Onde há confusão, busque verdade. Onde há ansiedade, cultive paz. Onde há isolamento, construa comunidade. Essa pode ser a resposta mais madura para os tempos difíceis. No fundo, o Apocalipse não termina em pavor, termina em esperança.
termina mostrando que o mal não escreve a última linha. E talvez essa seja a maior revelação de todas. Compartilhe e comente qual passagem você quer ver no próximo vídeo.